Olá, gente, boa tarde. É, A nossa aula de hoje são as fórmulas algébricas, onde a gente viu sobre o que é expressões algébricas, né? As expressões algébricas é que tem letras e números dentro de uma expressão matemática, né? E as letras a gente já aprendeu que se chamam de variáveis. Aí, gente, fórmulas algébricas é uma igualdade que apresenta uma ou mais variáveis. E essas fórmulas algébricas, elas são muito recorrentes, né, de acontecerem para medir a área de fórmulas geométricas, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a gente tem inicialmente o polígono, né, que é o retângulo, e a fórmula geométrica dele é A, né, A de área de retângulo igual a B vezes H. O que é isso, Yara? O B, gente, é a representação da base do retângulo e o H da altura, né? A gente vai calcular a base e a altura que sai o valor da área, ok? Da mesma forma, é muito semelhante também o quadrado, né? A fórmula do quadrado. Só que o quadrado você não vai medir a área ou a base. Você vai medir o lado, né, do quadrado, porque o quadrado ele tem lados iguais, né? Aí a fórmula do quadrado é a seguinte: a ao quadrado, a, né, que é a área de quadrado, igual a ao quadrado. Eu sei que vocês não viram ainda a questão de potenciação, mas a ao quadrado é a mesma coisa de a vezes a, certo? Aí a representa a medida do comprimento do lado do quadrado, certo? O paralelogramo, gente, que é essa figurinha aqui, que ela, né, tá um quadrado assim, é parecido com um quadrado meio amassado assim pro lado, ele é muito semelhante à fórmula dele com a do retângulo. Só que ele vai medir, é o mesmo semelhante, também vai medir a altura, né? É bem semelhante, ó. É A, só que no lugar de retângulo você vai colocar o nome paralelogramo igual a B vezes H. Da mesma forma, você vai medir a altura do paralelogramo e a base, certo? O triângulo, gente, já é mais diferente, certo? O triângulo você também vai medir a altura, no triângulo você também vai medir a altura, a base, só que você vai dividir por 2, né? Na fórmula aqui você é A triângulo igual a B vezes H dividido por 2. B é a medida do comprimento da base e H é a medida do comprimento da altura do triângulo. E este 2 aqui é por quê, Yara? Porque não tem esses lados aqui, né, que não foram... Tem que ser... Tá incluído na fórmula também, certo? A outra figurinha que o livro de vocês apresenta é o losango. O losango, gente, ó, se vocês observarem, é como se fosse dois triângulos, né? Um virado para cima e outro virado para baixo. A fórmula dele, como é bem semelhante ao triângulo, a fórmula também é bem parecida. Ó. Só que vai mudar as letrinhas, né? As variáveis. Vai ser o quê? A losango igual a D maiúsculo, ou Dzão, vezes D minúsculo, ou Dzinho, dividido por 2. O Dzão é a medida do comprimento da diagonal maior, né, ó, que vocês podem ver aqui. Há uma diagonal maior, o Dzão aqui, né, a diagonal aqui do triângulozinho. E o Dzinho é a medida do comprimento da diagonal menor, essa diagonal aqui, certo? E dividido por 2. O trapézio. Gente, vocês vão medir demais trapézio. Nosso exemplo aqui do lado vai ser, vocês vão medir a área do trapézio. O trapézio, né, como vocês podem ver, né, tem uma base maior e uma base menorzinha aqui em cima. E também eles pedem para medir a altura. Aí a fórmula vai ser o seguinte: A, né, da área de trapézio igual a B maiúsculo, que é da base maior, mais B minúsculo da base menor, vezes H dividido por 2, certo? Aí agora a gente vai ver um exemplo, né, de como fazer a aplicação dessas fórmulas. Aí no livro de vocês, né, tá pedindo, ó, acompanhe um exemplo de aplicação de fórmulas para cálculo de medida de área. Alice está interessada em comprar um terreno na Rua das Azaleias
ela encontrou 2 lotes à venda. Então, desenhou os terrenos, como um ao lado representando as medidas conhecidas e a rua de frente para os terrenos. Os lados que medem 30 metros e 25 metros de comprimento são paralelos entre si. Como a Alice quer comprar o maior terreno, ela precisa calcular e comparar as medidas da área dos lotes. Veja como ela fez isso. O lote 1 tem formato de retângulo, ó. Aí aqui, gente, a gente vai usar o quê? A fórmula do retângulo, ó, como ela fez aqui, ó. O lote 1 tem só um retângulo, assim. Aí ela usou A igual a lote 1 igual a B vezes H. Aí aqui na figura ao lado, ó, tá dando a medida, ó, 30 metros e 11 metros, né? A altura por um lado. Quer dizer, a base pela altura, certo? Aí aqui você só substitui, ó. O 30 seria a altura, né? Que é o comprimento aqui de cima. E o 11 metros seria a base, que é o valor de B. Aí só substitui, ó. 11 vezes 30 igual a 330, que é a área de 330 metros, certo? Aí, né, ela descobriu o valor desse lote 1. E para descobrir o lote 2? Vocês estão vendo que o lote 2, ele é o quê? Um trapézio. Como a gente viu aqui, ó, do lado. Ele tá bem diferente desse trapézio, mas é um trapézio aqui também, certo? E ela separou. Agora, como vamos descobrir a área aqui? Vamos ver lá, né? A gente aplica na fórmula, né? Primeiro você já coloca logo a fórmula do trapézio. E, portanto, né, a medida do lote 1 é 330 metros. Aí, agora a gente vai fazer a medida do lote 2. Colocar, né, o valor da base maior. A base maior é 30 aqui do lado, ó. Mais a base menor, que é 25, vezes 12, né, que é de altura, certo? Aí você faz a operaçãozinha aqui, né? Faz tudo aqui, aí dá 330 também no total, fazendo a operaçãozinha, certo? E é isso. As expressões algébricas ou formas algébricas, gente, também são usadas nas ciências. Por exemplo, aqui, ó, para medir, a gente sabe que existem em outros países que não usem a escala Celsius. A escala Celsius é o quê? A escala que mede a temperatura, certo? Aqui no Brasil a gente usa a Celsius. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam a Fahrenheit, que é esse Fzinho aqui. Aí existe essa fórmula já pronta, né, para transformar o grau Fahrenheit no Celsius, né, ou para transformar o grau Celsius no Fahrenheit, certo? Aí aqui, por exemplo, né, ele deu o exemplo aqui do lado. Por exemplo, para expressar em graus Celsius a medida da temperatura 86 Fahrenheit, basta substituir F por 86 na fórmula lá do Celsius, ó. Aí você só repete C igual a 5 sobre 9 vezes 86, ó, que ele substituiu do F, menos 32. Aí dá a igualdade, né? 5 sobre 9 vezes 54, né? Que foi o valor daqui. Aí ele fez 5 vezes 54 deu 270, dividido por 9, igual a 30. Pronto, chegou a escala Celsius. 86 graus em Fahrenheit, na escala Celsius é 30 graus, certo?